entrando na palavra do Senhor, eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Se você trouxe a sua Bíblia física, se você não trouxe o celular, olha para o celular e pega o celular, desde que tenha a Bíblia lá dentro, né? Josi, está me ouvindo bem aí no fundo? Os irmãos estão me ouvindo bem aí no fundo, beleza? Amém. Pega a sua Bíblia e diz assim, olha para ela, bonita. Fala assim, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei tocado pela semente da palavra de Deus. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu confesso que a minha mente está alerta e o meu coração receptivo. E eu nunca mais serei o mesmo, no nome de Jesus. Amém. Eu não quero tornar isso uma reza. Reza quando você sempre repete a mesma coisa. Mas meu desejo é que eu e você tenhamos muita clareza, convicção da importância da palavra de Deus. Da importância de memorizar, de guardar, de meditar na palavra de Deus. Na palavra de Deus, nós entendemos que há livramento, que há cura, que há restauração, que Deus continua falando. Ela se renova cada manhã, através das misericórdias do Pai. E às vezes a gente fica, vamos dizer, bitolado, mas preso aos problemas, às amarras, às armadilhas do mundo, do nosso dia a dia. Nós não somos anjos, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu problema, e falo mais, cada um tem o seu histórico, a sua história. É igual um casamento. O homem e a mulher, cada um vem de um lado, cada um tem uma história, uma formação. Então nós precisamos tentar nos abstrair, vincular nossa mente, nosso pensamento ao Senhor. Porque as demais coisas, Ele vai fazer. Amém? Estava meditando na palavra do Senhor e muita coisa veio ao meu coração. E senti algumas coisas como algo, eu ainda falava com o grupo de louvor nessa manhã, algo que eu queria dizer, mas era do meu coração. Eu falei, Senhor, não sei se é isso ainda, e comecei a orar. E somente nesta manhã, então é fresquinha mesmo, é de hoje, era umas 5 e pouco da manhã, que eu estava meditando na palavra, e veio ao meu coração algo que era do coração, que era no sentido de decisão. Que a decisão a gente toma no coração, e veio ao meu coração algo nesse sentido, de estar compartilhando nessa manhã. E isso estava vinculado ao tema que nós, Lagoinha, no Brasil e fora do Brasil, temos declarado como o ano do recomeço. A primeira coisa que eu fiz foi procurar, não tinha feito isso ainda, com propriedade, no dicionário. O que quer dizer recomeço? E eu cheguei a anotar. Recomeço quer dizer começo com demonstra um começo com insucesso. Eu tive um começo com insucesso. Eu tenho que recomeçar. Demonstra também, como resposta, o começo ou um começo não vivido. Não cheguei a viver um começo, então eu tenho que ter um recomeço. E outros complementos da palavra recomeço, que está vinculado a algo que deve ser recomeçado, que deve ser começado de novo. E o que é começar? É dar início. Começar é principiar. Começar é iniciar. Bacana. Até aí não saímos do dicionário. E aí veio uma frase que me marcou. Está no dicionário. Começar é fazer a primeira tentativa ou ter a primeira experiência. Então isso é começar.
Recomeçar é talvez você voltar a experimentar, voltar a fazer a primeira tentativa. E aí que o Senhor começou a fluir no meu coração e trazer alguns textos. E sempre, meus queridos, o Senhor começa a falar através da gente, para nós mesmos. Se você vê algum pastor, algum pregador, algum irmão compartilhando uma palavra, saiba, primeiro que essa palavra vai falar é com ele. Começa aqui. Se não começar aqui, é perigoso. Começa falando com a gente. E aí o Senhor trouxe uma experiência sobre um período da minha vida que eu tive que tomar algumas decisões mais maduras. Minha esposa está aqui do lado, lembra? Em janeiro de 2015, começou um pouco antes, nós decidimos mudar de cidade. E íamos morar numa casa. Lembra, querida? Morava num apartamento, não era um apertamento, era um apartamento até não tão grande, não tão pequeno, mas mudamos para uma casa gigantesca. Aqueles que me conhecem há mais tempo, visitaram. E era em outra cidade, longe, mais perto do serviço. Maravilha, Jesus. Tinha alguma coisa de errado? Não, era bênção, a casa era melhor. Eu tinha um lugar melhor, a segurança era maior. Meus filhos andavam, deixavam brincar, era condomínio fechado, as bicicletas na calçada. Tudo era melhor. Imaginei 8 horas da manhã, tomando café com a minha esposa, compartilhando, fazendo nossa, como a gente chama? Os casais chamam de DR, né? Mas DR é só o lado ruim. Pensa assim o DR, de você ter uma comunhão com a sua esposa, compartilhar. Quase que diariamente eu podia fazer isso. Quando não, às vezes, vir almoçar em casa. Isso para mim era algo ímpar, maravilhoso. No decorrer deste primeiro ano, mudamos em janeiro de 2015. Nós não estávamos na plenitude da alegria. Se eu perguntar assim, mas tem motivo? Não tem motivo. Tinha problema financeiro? Não. Tinha alguém com problema de saúde? Não. Você estava visitando a família? Estávamos. Estava congregando na igreja do Senhor? Estávamos. Mais ainda até. Eu tinha mais tempo. Mas algo não estava certo. O meu coração, e detectamos o coração dela também, não estava satisfeito. Caso é que final de 2015, no outubro, novembro, não deu nem um ano, nós olhamos um para o outro, em oração, começamos a orar. E o Senhor pôs no meu coração de convidar uma pessoa para orar por mim. Eu convidei uma pessoa, ela não sabia o que era, não sabia para que era. Eu falei o seguinte, é uma serva de Deus, uma missionária, uma profeta, conheço pelo testemunho, pelo exemplo de vida, e falei assim, ora por mim e pela minha casa. Eu só falei isso. Passado um dia, dois, um período de tempo, mais ou menos uma semana, lembra que eu tomava café pela manhã? Eu estou tomando café pela manhã. Eis que a abençoada liga, mas liga para minha esposa e dá uma mensagem que Deus colocou no coração dela quando ela estava orando. E a mensagem, eu estava de frente à minha esposa, ouvindo o que ela estava falando. Aquela mensagem caiu no nosso coração. A gente em choro e clamor ao Senhor. Senhor, me perdoa. Porque nós tomamos uma decisão por emoção. Tomamos uma decisão, sim, mas é uma emoção baseada em fatos, baseado naquilo que a gente estava presenciando, baseado na lógica. Mas a palavra do Senhor diz, com os discípulos disseram para ele, Senhor, se o Senhor não for, nós não iremos. Pois só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor pode nos abençoar. Para onde nós iremos se o Senhor não for conosco? E veio um temor no nosso coração, meus irmãos. E nesse temor, nós tomamos uma decisão naquele mesmo dia, naquela mesma semana. Vamos voltar? E voltamos.
Nosso imóvel estava alugado, a gente voltou, alugou outro imóvel. Dessa decisão que nós voltamos, até nós acertarmos o nosso ponteiro, onde o Senhor queria que a gente estivesse, levou quase 4 anos. Veja que às vezes uma decisão gera consequências. Nós mudamos, aparentemente tudo voltou ao normal. Ainda bem que voltamos rápido. Passado 4 ou 5 meses da nossa decisão, estávamos bastante próximos do meu sogro. O Senhor levou meu sogro para a glória. Foi um período que eu fiquei grato a Deus, porque nós ouvimos rapidamente a voz dele. E pudemos ter um tempo, meus filhos, com os avós, com o avô. E o Senhor começou a fazer a obra na nossa vida. E trabalhar na nossa vida. Em áreas onde a gente não imaginava. Começamos a dar liberdade à palavra de Deus. Senhor, o que a tua palavra diz? O que a sua palavra diz? A gente lendo a palavra e meditando na palavra. E a palavra do Senhor, a Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu, para não pecar contra ti, para não errar. E eu começamos a dar vazão à palavra, e a palavra começou a trazer morada e junto o juízo. Eu comecei a ficar incomodado. Eu ia para a igreja, até participar de algumas atividades na igreja, mas eu não tinha tomado decisões objetivas e firmes do que o Senhor tinha colocado no meu coração, na área ministerial. Deus sabe que no meu propósito era: Senhor, eu não sou casado? Sou. A tua palavra diz em Gênesis: deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á sua esposa e serão uma só carne. Então a decisão não é só minha, Senhor. A decisão tem que ser da minha esposa. E eu não quero influenciá-la. Assim como o Senhor está colocando o Espírito Santo no meu coração, o Senhor pode colocar no dela. Até o momento oportuno, que ela me chamou e falou assim, ela usou a seguinte expressão: está tudo errado. Lembra disso, amor? Está tudo errado. E eu pensei: ai, Jesus, o que aconteceu? Eu não linkei com a minha oração. Queridos, vigiem quando você orar, porque Deus ouve. Saibam que você está orando, porque Deus ouve. Ainda bem que 2 falaram amém. E aí, ela me chamou, a gente compartilhou, sentiu no coração do que nós estávamos passando, e passamos a orar para entender qual era o propósito de Deus. A gente sabia que a plenitude do que Deus queria para a nossa vida era algo que nós não estávamos ainda vivendo. De novo, financeiramente, tudo estava, como a gente disse, uma Brastemp, né? Tudo estava lindo, meus irmãos. Vou fazer um merchan aqui, né? Tudo estava lindo. Mas o lado espiritual não estava. E tudo começa no espiritual, meus irmãos. Tudo começa, primeiro Deus, depois nosso cônjuge, depois nossos filhos, depois nosso trabalho e depois o ministério. Tudo começa em Deus. Dobre o seu joelho no seu quarto e seu pai que te vê em secreto ouvirá a sua oração e te responderá. E a gente começou a falar com Deus. Com Deus. E nesse período de tempo, começou a acontecer algumas coisas na nossa vida, ao ponto de a gente tomar a decisão e falar assim: Senhor, o Senhor tem um ministério para nós, é algo muito difícil, falar que é algo que nós imaginamos que a gente poderia fazer, não, nós não somos de longe, nem perto, aptos a isso. Senhor, com uma oração que nós fizemos, como os discípulos fizeram: se o Senhor não estiver conosco, ai de nós. Mas a gente precisa tomar a decisão. E tomamos a decisão, ministerialmente falando. Tinha impactos. Tinha o impacto de conversar com os nossos líderes, antigos líderes, que perguntavam o motivo. Eu falei: não tem motivo. Amo estar aqui com vocês. Mas Deus está nos chamando, como chamou Abrão: sai do meio da tua parentela. Para onde? Eu não sei. O que você vai fazer? Eu não sei. Sai que eu te enviarei. E foi assim que a gente saiu.
não tínhamos um objetivo claro, não tínhamos um propósito, mas naquele momento tínhamos uma palavra, tínhamos uma convicção. Deus já tinha trazido uma palavra e o Senhor já tinha feito. Sabe, meus irmãos, uma verdade? O que nós vivemos hoje, o Senhor já escreveu. Ele sempre esteve no controle de todas as coisas. E se eu não estou vivendo a plenitude de Deus, que Ele já escreveu para mim, é por uma decisão minha e respeito dEle, de saber que eu não quero assumir a decisão e o propósito dEle na minha vida. Por isso a importância de nós estarmos sempre sensíveis à palavra de Deus, ao que Deus quer para nós. Quando nós escolhemos a decisão, 2000, eu marquei aqui o ano, 2018. No ano de 2018 tomamos a decisão. Sabe qual o impacto? 2019, estaremos no novo modelo. Em 2019, eu fui demitido. Em 2019, tivemos N intempéries no nosso ano. Não quero falar de causa aqui, mas várias. Mas foi o ano que o Senhor começou a confirmar a nossa história e o nosso destino. Mudou a história. Escrevi aqui, você sabe que eu gosto de falar chaves, né? Deixar chaves, que seriam palavras-chave, são palavras remas, pensamentos remas, que vêm para a minha vida, eu quero compartilhar com você. Quem gosta de anotar, a primeira que eu vou ler para você. O primeiro passo que nós damos para algum lugar, sabe qual é o primeiro passo? O primeiro passo é eu estar caminhando, não. O primeiro passo é aqui, a decisão de não estar mais conformado, confortável, ou aceitar mais aonde eu estou. Vou repetir. O primeiro passo não é você praticar, é você tomar a decisão. E essa decisão, ela vem permeada com o desprazer. Vem permeada, eu não estou contente. Estamos trocando a nossa experiência de vida. Nós não estávamos contentes com... E tudo nós tínhamos. Saúde, família bem, tudo bem. Mas nós não estávamos confortáveis. E assim, Senhor, prioridade é a Ti. Vou tomar a decisão. E tomamos no coração e depois de alguns meses na prática. Primeira decisão vem no coração. Com base em oração, em jejum, em palavra. Mas a decisão requer um posicionamento. Para você e eu vivermos a vida que muitas vezes sonhamos, nós temos que abrir mão, por muitas vezes, daquilo que temos. Você pode perguntar, Pastor Rogério, você chegou a mobiliar a casa grande lá? Sim. E a vida que estava confortável lá, você deixou de ter? Sim. Quando eu comentei do desemprego, era uma empresa que eu estava há mais de 10 anos. Sim, também foi embora. Para eu experimentar, eu viver, eu ter uma vida que eu sonho, que é o sonho de Deus, eu preciso me desvincular, abrir mão, muitas das vezes, de coisas que nós não queremos. Vou trazer um paralelo aqui. Vamos pegar algo que nós brasileiros gostamos muito, veículo, carro. Deus quer te dar um carro novo, mas você gosta tanto daquele Fusca 66, e só tem garagem para um lugar, só tem uma vaga. Você nem olha para o novo que Deus está dando. Vêm oportunidades e você não vê, você não abraça. Por quê? Porque você fala assim, não tem espaço para o meu carro. Não vou ter espaço, não vou nem dar atenção. Quando você abre o espaço no coração, abre de fato a oportunidade, as coisas vêm e começam a aparecer e fluem naturalmente. Fluem naturalmente, meus irmãos. Você fala, como isso aconteceu? Deus. Porque você permitiu que isso acontecesse. A decisão da mudança futura foi sua. Nós precisamos ter essa visão. Muitas vezes, nós ouvimos o que Deus quer de nós.
A gente entende, tem ouvido a palavra, lê a Bíblia, entende, tem meditação, a gente está claro para a gente. Mas a gente não quer aquilo. Por vezes, aconteceu isso comigo. Estava claro o que Deus tinha para a minha vida, mas eu não quis aquilo por muito tempo. Por muito tempo. E há um preço para essas coisas. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Eu vou deixar vários textos hoje, tá, meus irmãos? Eu não estou lendo, não fazendo uma exposição da palavra, eu estou trazendo um tema para que nós pensemos nesta manhã. 1 Samuel 15, 22 fala assim: eis que o obedecer é melhor que o... A igreja sabe disso? Lagoinha? Vamos, me ajuda a pregar aqui nessa manhã. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Eu vou jejuar uma semana. Eu vou fazer todo dia 2 horas de oração, mas eu sou desobediente. Que adianta? Eu preciso ter o princípio da obediência a Deus. Tem pessoas que não ouvem o que Deus tem para ele e tomam a decisão. Como eu fiz com a minha esposa na primeira vez que a gente mudou para a cidade. Eu não vi a voz de Deus, mas tudo estava muito claro. Deus tem o melhor para mim, vou embora. Não aconteceu. Segundo cenário, tem gente que ouve a voz de Deus, mas não toma decisão. Isso é mais complicado. Não toma decisão de partir, de caminhar, de andar nesse objetivo. Lembra o povo do Egito? Eles saíram do Egito, marchando no deserto, viram tantos milagres, o mar se abrir, brotar água da rocha, codornizes cair do céu. Eu queria tanto uma carninha, uma carninha assada assim. Deus mandou um vento, que caíram os animais meio batendo no chão assim, eles pegaram e... A gente estudando a palavra, é quase 1 metro de carne, mas a quantidade de pássaro que caiu, gente, quantidade de codornizes, quase 1 metro, essa altura mais ou menos, para alimentar o povo. Era muito, porque o povo era grande. O povo vivenciou tudo isso, mas eles não esqueciam o Egito. O Egito de dentro deles, do coração deles, continuava lá. Eles não tomaram a decisão de sair e falar assim, abandonar o Egito, eu estou lá, eu continuo firme. Não. Guardei, pus o versículo aqui, ó, Êxodo 16, 3. No momento de dificuldade que eles estavam, sabe o que eles falaram? Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Misericórdia. E não pararam por aí, continuaram difamando. Olha o que eles falaram. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne, e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome, e fazer morrer de fome toda essa multidão. Talvez nós estejamos nessa segunda fase. A primeira fase é aquele que não ouve a Deus. A segunda é aquele que ouve, mas não crê, não entende, não aceita, não toma uma decisão. Decisão de fé. E o terceiro grupo, que eu quero distribuir nessa manhã. Pessoas que vivem a plenitude e as promessas de Deus. Por quê? Talvez você pergunte, como que aquela pessoa parece que não tem coisa ruim para ela? Ela não vive desidratada? Ela não tem depressão? Parece que as coisas para ela, os problemas quando vêm, ela tá bom. Parece que nada é ruim ao ponto de tirar ela do eixo, do controle, do centro. Você fala bom dia para ela, você olha assim, ela chega bom dia. Então tá falando assim, bom dia para quem? Mas você não fala nada, nem em respeito a ela. Vamos dizer assim, te ofende com a alegria dela. Já teve pessoas assim, encontrou pessoas assim, meus irmãos. Parece que a pessoa está assim. Detalhe. A pessoa que conhece o Senhor, ouve ao chamado dEle e atende à voz dEle, caminha na plenitude do que Deus tem para ela.
Vou repetir só para você nesta manhã. A pessoa que ouve e obedece à voz do Senhor, e aceita e toma a decisão de fé, ela dá o primeiro passo por fé, e ela caminha com base na direção, na orientação, na paz do Senhor. Quando você fala, a pessoa chega, a paz do Senhor, porque eu vivo na paz, e uma paz que o Senhor me deu, que me depositou no meu coração, quero compartilhar com você. Não é um cumprimento, bom dia, aquele bom dia, não, é um bom dia. Oh, como é bom estar aqui, o Senhor já renovou, falou comigo, eu vivo isso. Esse terceiro grupo de pessoas é aqueles que obedecem, não estão preocupados com a religiosidade, não estão preocupados com fazer, não estão preocupados com entregar, fazer sacrifícios, estão preocupados em ser. É diferente eu fazer de eu ser. Eu fazer aquilo porque me obrigaram, como o povo do Egito, obrigaram eles a sair lá, mas eles não entenderam que eles são um povo de Deus. Deus tinha algo melhor para eles. Então eles não renovaram, não nasceram de novo nesse princípio. Você não está aqui nessa manhã para ser mais um membro. Tem tanta igreja aí, meus irmãos, com certeza muitas melhores, com tantas coisas melhores que nós. Mas se você está aqui nessa manhã, Deus está te chamando para um propósito de decisão, uma decisão clara, com base na palavra dEle, decisão de trabalho, de atuação. Falava com o grupo aqui uma palavra que o Senhor pôs nessa manhã no meu coração. Imagina dezenas, talvez centenas de pessoas no futuro, dependendo do seu posicionamento, da sua decisão de fé. Eu peço perdão ao Senhor diariamente pelo tempo que eu desobedeci. Você desobedeceu, pastor? Sim. Há mais tempo já era para eu ter aceito o chamado dele, e eu empurrei com a barriga, como a gente diz. E aqui eu quero deixar para você a segunda chave dessa manhã. As nossas decisões, por vezes, são a expressão, são o resultado do que está no nosso coração. A nossa decisão, por vezes, é o resultado, é a soma, é o reflexo de como está o nosso coração. O seu coração eu não conheço. Eu malemar conheço o meu. De vez em quando ainda ele me trai. O que você tem vivido? O que você tem deixado entrar no seu coração? Isto influencia na sua decisão. Isso influencia no seu futuro. Provérbios 4:23 diz assim. Isso é bem conhecido. Provérbios 4:23. Sobre tudo que você deve guardar, entre casa, dinheiro, ouro, segurança da família, sobre tudo, acima, o mais importante do que tudo, guarda o seu coração. É palavra de Deus isso, meus irmãos. Por quê? Por que eu tenho que guardar o coração? Porque é dele que depende toda a sua vida, porque é dele que tem as saídas da vida, é dele que vem as direções, as decisões da sua vida. Muitas decisões nós tomamos por base do coração. E como tem estado o nosso coração nesta manhã? Como ele tem se posicionado? Proteja o seu coração. Proteja as suas emoções. Temos vários exemplos na Bíblia de homens de Deus que vacilaram, erraram, porque o seu coração estava em um momento confuso, tonteado. Como tem estado o seu coração? Também, por outro lado, me lembro do coração de Paulo e Silas. Foram chicoteados severamente. Marquei o texto, onde está isso? Deixa eu ver se eu marquei aqui. Não marquei. Vou explicar para vocês. Paulo e Silas acusaram uma vidente. Ela está vendo? Não, ela desmascararam. E ela naturalmente ganhava dinheiro com o senhor dela.
E ninguém ficou contente com isso, do povo ali, e fizeram um motim contra Paulo e Silas. Eles foram julgados, condenados, severamente açoitados. E jogados aonde? No cárcere, na prisão. Acorrentados. A Bíblia ainda dá esse detalhe, eles estavam acorrentados. Não estavam na prisão solto assim, podendo caminhar, eles estavam presos, literalmente. Presos dentro do cárcere, presos dentro da prisão. Fácil a vida deles? Eles estavam falando da palavra de Deus, cumprindo a vontade do Pai. Mas como que eles estavam na cadeia? Alguém lembra? Eles estavam em paz, eles estavam louvando ao Senhor. Tanto que lá pela meia-noite ocorreu um terremoto e romperam as cadeias, as correntes, tudo caiu por terra. Eles não estavam lá murmurando, falando mal, detonando. Por causa desse povo eles merecem isso, merecem aquilo, porque esse governador, esse prefeito, por causa disso. Não, meus irmãos, porque a boca, Provérbios fala, a boca fala do que o coração está cheio. O coração deles era cheio de quê? De paz, cheio de poder de Deus, de amor do Senhor. Eles olhavam para as pessoas com visão de ternura. Mesmo aquele que estavam, imagina, ele chicoteando e ele sofrendo, e ele falando, Senhor, eles precisam falar do teu amor para ele, porque ele não te conhece ainda. Isso era Paulo e Silas, nossos irmãos. Nós somos chamados para viver isso, meus irmãos. Ter um coração cheio da palavra, do amor de Deus. Vigilantes quanto ao nosso coração. Sabe, um coração machucado, um coração enfermo, um coração doente, ele toma decisões talvez erradas, mas talvez precipitadas. Talvez precipitadas. Deus tem um trilho para você caminhar, por decisão de um coração às vezes abatido, por uma traição, por um problema lá de trás. Você acaba carregando aquela sacola de malignidade, de maldição, de rancor, de ódio, e isso influencia na sua decisão de hoje. Proteja seu coração, proteja suas emoções. As circunstâncias, vou falar bem devagar, as circunstâncias de hoje, elas não podem influenciar na sua decisão, muito menos as de ontem. Eu não tive pai, porque eu não tive mãe, porque eu fui adotado, porque eu sou paraplégico, ou por causa disso, por causa daquilo. Isto não é condição para você ter um futuro funesto, um futuro de morte. Deus tem o melhor para você. Você precisa tomar posse do melhor de Deus para você. E essa decisão começa no seu coração, em verbalizar, declarar Jesus como meu Senhor, declarar perdão, pedir perdão, declarar paz, viver nessa plenitude que Deus tem para você. Deus tem para nós plenitude. Nós muitas vezes não vivemos. Às vezes eu conheço pessoas, quanto tempo tem de igreja? Eu tenho 25 anos que eu sou evangélico, cristão, mas não vive a plenitude de Deus. Porque lá em 1982 aconteceu aquele irmão que virou a cara para mim. Eu gosto de usar uma expressão que é o famoso mimizento. Já viu essa expressão mimizento? Qualquer coisinha ele a pessoa olhou, não olhou para ele, talvez ele falou assim, não, ele virou a cara para mim. Em 86 ele fez isso ficou mais, me machucou. Misericórdia, libera perdão. Deus tem algo muito maior para você. Você está apegado àquilo lá de trás. Deus tem algo novo. Deus tem um recomeço para a sua vida, para a glória dele. Declare assim, declare comigo nessa manhã: eu não serei acorrentado, aprisionado por coisas, por situações ou palavras lá do passado. Viva isso. Viva a palavra de Deus.
Filipenses 3. Põe lá, Cauê, para nós. Capítulo 3, versículo 13 e 14. Esse texto para mim é tremendo. Olha lá, meus irmãos. Eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado Paulo, hein? Paulo dizendo isso. Eu mesmo não alcancei essa estatura, esse posicionamento. Imagine nós. Eu preciso muito crescer, correr, prosperar. Mas uma coisa Paulo falou que ele fazia, e eu quero ser imitador de Paulo. E esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para que estão adiante. Eu prossigo para o alvo. Que alvo é esse? Alvo é Jesus, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o Senhor. Que é o último versículo, está aqui. Que prêmio é esse, meus irmãos? Morarmos com Cristo no céu. Tem pessoas que não querem isso, tá? Não se assustem, mas tem pessoas que não querem isso. Ele quer continuar vivendo aqui na terra, ciente que não vai para o céu, vai para o inferno, mas vai ter uma vida maravilhosa. Eu não quero. Eu quero viver a vontade do Pai, como Paulo e Silas viveram, se na cadeia, se fora. Por isso que Paulo conseguiu ter esse nível de falar assim: morrer é lucro e viver é Cristo. É algo difícil de você poder entender e viver isso, meus irmãos. Só mesmo na plenitude do Senhor. Sabe, nesta manhã, quero te convidar a romper amarras, cadeias, barreiras que te impede de tomar a decisão do coração de fazer a vontade de Deus. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Hebreus 12, 1. Hebreus 12 em diante. Diz assim: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Já está lá? Essa segunda parte aqui, ó. Nós já estamos diante de uma grande multidão de testemunhas, a começar aqui. Mas eu quero que você, no nome de Jesus, viva esta palavra que diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Nós vamos ter alguma corrente. Se tem um prazer, se é alguma coisa da pornografia, se é alguma coisa, mas eu me lembro sempre do meu namorado, da minha namorada de 20 e tantos anos atrás. Rompa, Deus tem algo novo para você. Não viva do passado. Tem casamentos muitas das vezes sendo mexido, trabalhados, quase que caindo por terra, por coisas do passado. Gera perdão. Viva um novo Deus. Deus quer mover no seu coração. O cordão de 3 dobras quer ser fortalecido, mas você não quer dar espaço para o Espírito Santo de Deus. Do passado que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Misericórdia, Senhor, porque o pecado muitas das vezes está tentando nos envolver. Nós temos que orar, pedir: Senhor, me mostra qual área eu tenho pecado, eu tenho desobedecido, Senhor, em qual área. E as 2 palavras que eu grifei aqui na minha Bíblia é: livremo-nos. Que você se desapegue, como eu brinco sempre, OLX, desapega daquilo que está te amarrando, e não fique em cima do muro, meus irmãos. Não é desapegar para sentar. Mas eu já tenho 80 anos. Ué, você acordou, tem fôlego de vida, Deus te deu fôlego de vida para correr. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O Senhor está te propondo nesta manhã uma corrida, uma maratona. Pela sua idade, talvez seja uma maratona de 5 metros, de 1 quilômetro, mas pode ser de 100, 200 quilômetros, não importa, Ele está contigo. Corra essa maratona, se livre do passado, se apegue ao Senhor e corra, caminhe, toma a decisão. Hoje eu decido caminhar. Hoje eu decido ouvir a Tua voz. Hoje eu decido começar a quebrar as amarras que me prendem.
sei o que é. O Espírito Santo de Deus já tem tocado no seu coração. Você sabe o que tem te amarrado, tem te prendido, tem te segurado e você não consegue fluir no Senhor. Deus tem plenitude dele na sua vida. O plano dele já está claro na sua vida. Só todos estamos aguardando você dizer: recebo, eu vou, eis-me aqui. Pare de procrastinar. Pare. Não faça como eu fiz por muito tempo. Não procrastine. Não adie o que Deus tem para você. Corra, corra, corra com perseverança. Corra, corra, porque o Senhor é por ti. Corra, e as demais coisas, mas isso, o trabalho e a casa e o bem, as demais coisas o Senhor vai acrescentando, meus irmãos. Prioridade é Ele, a voz dEle, a vontade dEle. E você depois vai vivenciar coisas que você vai testemunhar, tá? E venha testemunhar, vai edificar a fé de outros. Mas como que aconteceu isso? Eu ganhei aquilo, abriu aquela porta de emprego, eu fui promovido, eu não sei como, mas eu fui promovido. Deus vai fazer, enquanto você se preocupa em estar com Ele, nele, ser um exemplo de Deus. Jesus, um filho de Deus, sermos pequenos cristos, a palavra vai se cumprir na sua vida. Qual é a palavra? Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Aleluia, aleluia. Vou deixar a última chave, da terceira no seu coração nesta manhã. Cada vez que você adia a sua decisão, você adia o milagre, o mover de Deus na sua vida. Cada vez que você adia o propósito de Deus na sua vida, você está dando chances para o adversário te amarrar ainda mais. Misericórdia, Senhor. É tempo de romper. É tempo de decidir seguir a Jesus. É tempo de ouvir a palavra dEle. É tempo, meus irmãos. É tempo. Não tem a ver com circunstâncias. Não tem. Nós começamos o trabalho da Lagoinha Carrão na pandemia. Não tinha motivo. Circunstâncias completamente tortas. Locamos um lugar onde falou assim: você não vai ter nem como pagar o aluguel. Mas o Senhor estava falando: faça. Eu dei uma tremidinha: Senhor, estamos aqui para a glória dEle. Não sei quais são as circunstâncias que estão contra você na sua vida. Ouça a palavra de Deus, a voz do Senhor, e rompa, siga, toma a decisão de caminhar, de seguir. Porque eu sou o seu Deus, eu sou contigo. Sabe, meus irmãos, não tem a ver também com a sua formação, com a sua capacitação, com o seu nível hierárquico. Mas que vão falar de mim. Eu sou isso, eu sou aquilo. E eu vejo que às vezes agora tem muita mídia social, vão me ver eu levantando a mão, vão me ver glorificando a Deus. E meus títulos, eu tenho tanta formação, estou na igreja há tantos anos, vão me ver lá indo eu receber a Cristo. Meus irmãos, o correto inclusive é nós recebemos a Jesus, renovarmos a nossa aliança com o Senhor diariamente. Diariamente. Eu tenho vergonha do diabo. Sabe roubar, matar e destruir. Ele sabe o fim dele. Mas eu e você temos salvação eterna em Cristo Jesus o Senhor. Salvação eterna em Cristo Jesus o Senhor. Sabe? Tem a ver com fé. Não tem a ver com o momento. Quando eu tiver com saúde, ou quando eu tiver dinheiro. Quando eu tiver uma posição, cargo. Ou então na igreja também, sabia, meus irmãos? Quando eu for nomeado o chefe disso, daquilo. Jesus, livra-nos, Senhor. Lucas 6,46 diz assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo. Ele tem falado com você, você sabe disso. Ele tem enviado mensagens, irmão. Você recebeu uma mensagem no WhatsApp lá, assim, com o texto da palavra de Deus, e você sentiu no coração, falou assim: puxa vida, quase chorando até, e se segurou. Deus está falando com você, mas
você perpetua, você adia, você procrastina. Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurares de todo o coração. Tem a ver com o coração. Talvez você precisar nessa manhã pedir que o Senhor renove o seu coração, limpe o seu coração. Eu não sei como está o seu coração. Todo aquele que confessar Senhor diante dos homens. Mateus 10:32, Cauê. Todo aquele que confessar o Senhor diante dos homens, ele vem e diz assim: eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Se você confessa que é filho de Deus, publicamente, você não tem vergonha de dizer: meu Pai é o Senhor, Deus é meu Deus. Jesus também vai ser seu defensor. Fala assim: esse é meu irmão. Deus vai olhar assim: vinde bendito do meu Pai. Vamos fechar nossos olhos. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Quero estar orando com você nesta manhã. Espírito Santo de Deus, este é o desejo que eu quero ter, Senhor. Paizinho amado, ajuda-nos, Senhor, a guardar a Tua palavra, a Tua verdade no nosso coração, para não errar, para não pecar diante de Ti. Faz isto, Senhor. Nosso coração às vezes é tão enganoso, diz a Tua palavra. Nosso coração muitas das vezes busca o nosso interesse. Nós vemos com um olhar tão pequeno. Às vezes eu estou olhando 6 meses, 1, 2 anos, e Tu, Senhor, nos vê e tem um propósito para nós de vida eterna. Teus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos. Oh, Senhor, nesta manhã, eu declaro que talvez, Senhor, eu te conheci apenas de ouvir falar. Talvez é a primeira vez que eu estou aqui. Talvez é a primeira vez que você, nesta manhã, entende que você precisa tomar uma decisão, que não é algo de Deus. Não é Deus que se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos do Criador. Ele declarou desde o início: haja luz. Você seja abençoado. Eu quero estar contigo, eu quero te amar, eu quero te abraçar, eu quero ter relacionamento contigo. Eu quero ser prioridade no seu coração, nas suas decisões. Eu não sei onde você está, se nas mídias sociais ou se aqui presente nessa manhã, mas Espírito Santo, visita o coração, e que nós possamos nesta manhã declarar que somente o Senhor é o nosso Salvador. Pai, então, há alguns aqui que talvez nunca fizeram esta oração de uma forma aberta, concisa e de coração. Aleluia, em nome de Jesus. Você que nesta manhã fez esta oração comigo pela primeira vez. Você que conhece o Senhor, talvez do passado, ou se sente distante. Você que falou assim: eu preciso tomar uma decisão realmente. Eu preciso mudar minha vida. Não são as circunstâncias que vão dizer quem sou. Não é o meu passado que vai dizer quem sou. Mas é o que Cristo diz que vai dizer quem eu sou. Ele diz para você: Cristo, eu morando na sua vida, é a esperança da glória. Se você abrir o seu coração, eu vou entrar, vou limpar, vou fazer morada, e vou te abençoar, te trazer paz, te fazer viver num outro momento, num outro destino de vida. Por isso que chama-se conversão, por isso que chama-se mudança, transformação.